Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu fiquei pensando bastante de abrir esse vídeo aqui para conversar com vocês, porque tem horas que eu fico assim, será que eu tô me desgastando de fala sobre muitos assuntos? E no final, será que eu tô falando? Será que eu tô passando a mensagem? Mas eu não criei esse canal à toa, eu criei esse canal para conversar. E ontem eu postei um vídeo que não teve visualização, né? Que eu falei de Ho'oponopono e tal. Acho que é porque eu não coloco minha cara, né? Tem coisas que quando a gente coloca o nosso rosto assim no YouTube dá mais engajamento, dá mais visibilidade. Enfim, sobre isso não. Eu não teve visualização porque talvez não tivesse para ter mesmo. Ontem eu senti um dia muito forte, né? Não, nem lembrava que era ontem 31 de agosto, que era a finalização de agosto. Agosto foi um mês muito produtivo para mim, de muitos trabalhos, de mudança de casa, e tudo acontecendo assim no mês de agosto de uma forma muito rápida. E ao mesmo tempo um mês muito longo, né? Parece que agosto não acabava nunca e ao mesmo tempo parecia rápido, assim. Não sei se vocês tiveram essa sensação de que até metade de agosto foi tudo muito rápido. Aí depois eu acho que agosto deu uma arrastada. E ontem eu tava muito chorosa. E hoje eu vi que tem muito a ver com o eclipse que a gente vai vivenciar agora, nesse mês de setembro. Além de ser um mês, esse eclipse parece estar passando por peixes e tem um retorno de Saturno também, enfim. E peixe fala de espiritualidade, é um signo de água, um signo de água, né? Um peixe. A louca. Mais do que isso, tem muitas coisas que envolvem o mês de setembro. Ixi, já tô querendo chorar. E que eu não tinha percebido, né? Então ontem eu tava assim, ai, uma saudade da minha mãe, assim, nossa, que coisa horrível. Eu não era muito grudada com a minha mãe. Eu acho que eu tenho que ser eu aqui, sabe? Eu não tenho mais o que perder pra falar. Eu já me poupei muito de não falar as coisas. A minha mãe não foi uma mãe, minha mãe foi uma mãe que me criou, que me educou, que me ensinou a andar, minha mãe foi a mãe que eu tinha que ter. Mas não foi uma mãe amorosa, carinhosa, que eu abraçasse, beijasse. E eu pedia muito isso a ela, sabe? Eu pedia pra me abraçar, eu pedia pra me beijar. E isso foi muito doloroso durante muito tempo. Eu acho que eu já falei em algum vídeo isso. Ela sempre foi muito dura, ela sempre foi muito seca, ela sempre foi muito firme nela, no jeito dela. E eu queria a atenção dela, eu queria ela voltada pra mim, sabe? Eu queria muito que minha mãe pudesse me ouvir, que ela fosse minha amiga, que ela fosse minha parceira, minha companheira. Então eu lembro assim que eu implorava por esse amor, eu implorava pela atenção dela, eu implorava pra ela, olha pra mim, me enxerga, pelo amor de Deus. E ela sempre teve uma relação muito estreita com um dos meus irmãos e tá tudo bem, hoje eu entendo, tá tudo certo, não dói mais, entendeu? E quando eu percebi que a minha mãe foi ficando mais doce, mais amorosa, foi quando ela foi envelhecendo. Ela foi ficando mais compreensiva, ela foi ficando mais amorosa mesmo, mais doce, assim, mais, sabe? E isso foi a parte que eu hoje sinto muita saudade. E me fez pensar muito, e aí foi muito interessante, porque eu estava assistindo a Dança dos Famosos, eu fui ligar a televisão para assistir, que eu acho eu não assisto TV aberta, raramente eu vejo alguma coisa na TV aberta, mas eu gosto disso, eu gosto de dança, eu gosto de ver essas coisas, pessoa ali se superando e tal. E aí apareceu o Gilberto Gil cantando. E aí eu já tava chorando desde tarde, aí eu desabei, olhando aquele homem que parece até uma entidade, né, de um homem
mais do que espiritualizado, acho que ele já tá em outro nível, esse cara. E falando que o Gil não perdeu só a Preta, né? Ele perdeu outra filha também, ou filho, no acidente de carro, muitos anos atrás. Então, acho que, enfim, ele sabe essa coisa de uma dor de um pai. Mas ali foi pensando muito nisso, né? Porque tem pessoas que elas vivem intensamente no amor, na paixão, na entrega, como a Preta viveu assim. Então, parece até que a vida fez tudo isso com ela, sabendo que ela ia embora cedo. E tem pessoas que demoram, né? Elas passam por uma vida inteira, demoram a serem doces, a serem amorosas, a serem generosas. Generosa não, minha mãe sempre foi generosa. Mas a minha mãe, ela demorou demais para entender isso, para tirar a dureza do coração dela. Ela demorou muito. E eu demorei muito para entender também a minha mãe. E eu não sei se a gente tem que respeitar os nossos pais, entender que eles são do jeito que são. Então eu comecei a entender minha mãe do jeito que ela era mesmo, era aquilo ali, eu não tinha como exigir outra coisa dela, era a mãe que eu tive. Então essa saudade que eu tenho é dessas ligações no meio do nada, de ouvir a voz dela, de apenas só ligar para pedir benção. E isso faz um buraco, sabe? Faz uma falta. Não do convívio, porque a gente não estava mais convivendo com a minha mãe durante 44 anos, uma vida inteira. Quando eu morava em cima da casa dela e tudo mais, e o nosso convívio era muito conflituoso também, né? Por conta de uma diferença de idade muito grande. Minha mãe foi minha mãe mais velha, bem mais madura, sem paciência, né? Imagina hoje você com quase 60 anos aturando uma adolescente, pré-adolescente. É uma questão muito complicada. Então essa saudade é dessa mulher, né, dessa mãe que estava diferente, que estava mais compreensiva e mais espiritualizada, não sei, porque minha mãe era muito religiosa. Minha mãe não era uma mulher espiritualizada em si, ela foi se espiritualizando com o passar do tempo e eu acho que com a idade mesmo. Era uma mulher de muita fé, mas a minha mãe era religiosa sobre o que é pecado, o que vai para o inferno, o que não vai, o que é certo, o que é errado, E a espiritualidade eu achei que ela ficou um tempo deixando de lado. Acho que minha mãe foi entender a espiritualidade já vamos dizer que o terceiro retorno de Saturno, né? E é isso. A vida realmente um clichê falar isso, que a vida é muito curta. Mas a vida é muito curta, né? As coisas acontecem de uma forma muito rápida. Quando a gente agora olhar para trás, 2025 está acabando. E talvez você tenha entrado no 1º de janeiro cheio de promessas que você não cumpriu nem a terça parte. E aí você vai jogar para 2026. Aí quando chegar 2026, você vai jogar para 2027. E faz com que, quando a gente olha esse tempo passar de uma forma muito rápida, faz a gente perceber que é muito precioso o tempo que a gente tem com aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Tem pessoas que eu não quero nem estar perto, definitivamente. Principalmente depois da passagem da minha mãe, eu tô tendo algumas certezas da minha vida, que algumas pessoas eu não quero perto de mim, mas de jeito nenhum. E que eu tô louca para encerrar o ciclo com essas pessoas, de não conviver, de não ver, de não falar. E tem pessoas que eu quero ainda estar perto, que eu sinto falta, que eu sinto saudade, ou que eu tenho vontade de ter uma troca, de uma prosa, de uma conversa, de tomar um vinho e falar alguma coisa. Então tem pessoas que eu ainda quero na minha vida, mas tem pessoas que realmente acho que essa situação, né, essa
essa chegada de setembro com esse eclipse tá me fazendo pensar sobre isso, sobre a vida, sobre as situações, sobre as pessoas, sobre quem eu quero, quem eu não quero, como eu quero encerrar esse ano, quem que eu quero que esteja do meu lado quando encerrar esse ano, porque eu passei por muitas coisas nos últimos anos, muitas coisas boas, muitas coisas não boas, e que tá me fazendo avançar, sabe, as casinhas, me fazendo, enfim, eu acho, o que eu tô querendo compartilhar com você é só um pensamento, que pode fazer sentido ou não para você, mas o fato é que essa partida da minha mãe fez eu avaliar a minha vida de uma forma muito profunda, de tudo que já aconteceu comigo e do que eu quero e do que eu não quero mais. E que depois também que minha mãe foi, acho não, tenho certeza absoluta que ela me manda muitas mensagens, se ela não manda para mim em sonho, ela manda para alguém me avisar alguma coisa em sonho. E tá me fazendo ganhar força para tomar algumas decisões, tá fazendo tomar força para não repetir alguns padrões, para não ser tão idiota na mão das pessoas. Eu tô muito atenta, eu tô muito ligada. É como se eu entendesse todas as mensagens que ela me dá, sabe? Eu fui mexer aqui no baúzinho que eu tenho de carta, aí apareceu um negocinho cheio de fotinha dela com a minha foto e um negócio aqui que tá anotado, que eu vou deixar quieto, que eu não vou mostrar pra vocês, mas que eu deixei aqui, eu falei, isso aqui é uma mensagem, que agora eu não vou entender muito bem não, mas depois eu vou entender isso aqui. E é isso, eu acho que o que eu queria falar pra vocês, eu tô muito no eu acho, né, porque eu tô realmente deixando esse vídeo falar sozinho. Esse meu processo, esse meu caminho, né, de autoconhecimento foi um caminho muito solitário, muito doloroso, onde eu caí, me levantei, percebi quem é quem, sei que tem pessoas que eu sou muito grata, e se você está assistindo esse vídeo, você fez alguma coisa por mim, de alguma forma boa, positiva na minha vida, você sabe. Não preciso toda hora ficar falando isso pra você, pode ser que em algum momento eu fale novamente, mas eu sou muito grata. Mas você que teve a oportunidade de fazer alguma coisa, você que poderia ter feito ou falado até, não fez, eu também sou muito grata. Eu sou muito grata pelas pessoas que me ajudaram e pelas pessoas que nunca me ajudaram em nada. E isso tá fazendo com que eu entenda o game de muitas coisas. E quando a gente chega nos 51 anos, a maturidade é uma coisa assim que, meu Deus do céu, por que que a gente não tem isso aos 20? Por que que a gente não tem isso aos 30? A gente tem uma idade, a gente tem uma bagagem, mas a gente não tem um mínimo de maturidade. Tudo bem, cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora. Mas é isso. Eu falei coisas aqui como se eu estivesse conversando com uma pessoa, uma amiga, eu tô conversando com você aí do outro lado, mas como se eu estivesse trocando com uma amiga aqui. Acho que minhas falas vão ser essas aqui, muitas vezes. Se estiver alcançando alguém, beleza. Se não estiver alcançando, tô pelo menos botando desabafo. Quando eu morrer, vocês assistem esse vídeo. Se a hora que eu não estiver mais aqui, se vocês quiserem compartilhar, vocês compartilham. É isso, eu tô querendo fazer um outro caminho. Acho que eu falo muito no Instagram, mas não tem retorno de nada lá, nem feedback. É isso. Tomara que eu alcance alguém aqui hoje, de alguma forma, que eu toque no teu coração de alguma forma, com uma palavra que eu tenha dito aqui pra você. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Sabe? Porque a gente fica muito no propósito. Mas a gente só chega no propósito quando a gente entende o sentido da vida. Qual é o sentido da vida?
é só viver? Qual é o sentido disso tudo? Tem que ter algum sentido, né? É isso. Espero que você tenha um setembro maravilhoso, um setembro realmente abençoado, que você seja... que você viva a espiritualidade, que você viva essa carta do ermitão, né, do eremita, que é o mês do mês 9, né, que é o mês 9, que é o setembro, mas que você se recolha para dentro para olhar qual é o sentido da vida, para que você olhe para dentro e veja para onde você está precisando jogar luz, onde você está andando, que você não está colocando seu cajado, que você não está colocando a sua proteção espiritual, porque é o mês disso, é o mês da gente. E para finalizar, por que eu fiz esse vídeo falando, desabafando, por que eu chorei? Porque mês de setembro é aniversário da minha mãe. Então, dia 14 de setembro é o aniversário dela. E é isso. A vida é isso. Calma, a vida não é só isso. Você tem que perguntar qual o sentido da vida. Só para terminar, as perguntas elas são muito mais importantes do que as respostas. Quando você fica ali perguntando muitas coisas para o universo, para Deus, jogando mesmo perguntas significativas, as respostas elas vêm de um jeito que você não vai acreditar. Então, escreve aí para mim qual o sentido da vida. Se você já descobriu. Se você não descobriu, continua perguntando. Qual o sentido da vida? É isso. Um beijo e um setembro abençoado. Tchau.